Meus irmãos e irmãs, queridos ouvintes da Rádio Cultura FM, eu sou o Padre Amadeus Rocha, da Paróquia Santa Terezinha de Várzea Branca, Piauí. Estamos juntos mais uma vez para a leitura do Evangelho do dia. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula será tirada da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus nos apresenta este discurso para rebater as críticas e o medo de alguns a respeito do que ele dizia, achando que ele estava criando uma outra linha de pregação da palavra de Deus, achando que aquilo que se era vivido no Antigo Testamento não mais iria servir depois da pregação de Jesus. Ele promete não abolir, não acabar, não tirar a lei que era prescrita nos 5 primeiros livros da Bíblia, chamado Pentateuco, aquilo que se trata da lei de Moisés, a lei que era prescrita para o povo daquela época seguir. E essa preocupação Jesus tira, diz: olha, eu não vim abolir a lei, mas vim dar pleno cumprimento, porque a lei de Jesus é verdadeira e é eficaz. Mas qual é mesmo a lei de Jesus? O que é que nós pensamos sobre ela? O que é que nós podemos dizer sobre a lei de Jesus? O primeiro passo para saber sobre a lei que Jesus fala é olhar para o próprio Jesus e tê-lo como exemplo da vida de cada pessoa, em todos os projetos para o bem. A lei de Jesus é fazer o bem ao próximo. A lei de Jesus é o amor, é a fraternidade, é a compaixão, é a misericórdia, mas, sobretudo, a justiça. Essa é a lei que Jesus fala. É tanto que ele cumpriu na sua radicalidade quando ele oferece a sua vida em função da vida dos outros para a salvação do mundo inteiro. A lei que Jesus fala é o seu mandamento de amor, a sua caridade, a sua benevolência. É ele quando se oferece por cada um de nós. Assim nós devemos entender, meus irmãos e irmãs, que Jesus não veio aplicar uma determinação diferente daquilo que vivia o povo de Deus. Ele veio apenas realizar todas as promessas que as leis e as profecias anunciavam sobre ele. Aquilo que era palavra, aquilo que era escrita, aquilo que era falada antes de Jesus, ele veio realizar de modo concreto.
sem mais deixar dúvidas, nem lacunas. Tudo isso, o maior cumprimento, sobretudo, além de se fazer o amor e tudo aquilo que eu já falei antes, é o ensinamento da verdade sobre Jesus. Essa é a lei verdadeira. O que nós aprendemos sobre ele, devemos anunciar. O que vivemos sobre ele, devemos testemunhar. O que sabemos, devemos ensinar para aqueles que precisam saber. Assim, nós não vamos esconder nada sobre ele e nem nós vamos nos tornar medíocres quando se diz a respeito do que nós somos, cristãos, por exemplo. Se nós sabemos algo sobre Jesus, sobre as coisas de Deus, e nós escondemos para nós, nos tornamos pessoas miseráveis, pobres nesse sentido de que a riqueza que nós temos é o próprio Cristo em nossa vida, nos dando a oportunidade de salvação. Então a lei que Jesus nos oferece, que Jesus renova para nós, é a lei do amor e do ensinamento, sem ocultar nada de verdade e muito menos mudar as condições da palavra de Deus, principalmente para o benefício próprio. Nunca na nossa vida devemos fazer isto, porque assim nós estamos contra a lei que Jesus apresenta para nós hoje. Se assim nós fizermos, nós estamos indo contra o que Jesus nos ensina e contra os nossos princípios cristãos de ensinar sobre Jesus o que nós sabemos. Por isso que ele diz, olha, nada será mudado. O que os profetas anunciam vão se realizar através da encarnação de Jesus. O que a lei anuncia será concretizada na vida de Jesus, nos seus atos, quando ele realiza tudo para nós aqui neste mundo. Essa é a riqueza da lei de Jesus. Ele não veio transformar, não veio, ou melhor dizendo, não veio abolir, apagar, neutralizar, mas ele veio dar um cumprimento, pleno cumprimento à lei, ou seja, concretizar esta lei, que é o amor, a verdade, a caridade, a compaixão, mas, sobretudo, não esconder a verdade sobre Jesus. Não mentir para se beneficiar com a palavra de Deus. Não oferecer aquilo que a palavra de Deus não oferece. Não ensinar aquilo que a palavra de Deus não ensina. São os princípios fundamentais da nossa fé para a compreensão da lei, é sobretudo não querer mudar a verdade da palavra de Deus, ensinando o que a palavra de Deus não ensina. Não pede para ensinar, mas sobretudo ensinando o que ela nos ensina. Não será tirado nada da palavra de Deus. Não será mudada nada da palavra de Deus. Devemos cumprir o que a palavra de Deus nos ensina e determina para que cumpramos com amor, com prazer. Assim nós nos tornemos, irmãos e irmãs, discípulos e amantes desta lei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.